Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é que se você conviver com um narcisista, chegará um grau do narcisismo que se você não buscar a Deus, você termina sem a sanidade mental? Porque é que se você tem maridos, se você tiver marido e ele for narcisista, você se sente viúva de marido vivo. Se você tiver filhos narcisistas, você se sente, se seus pais foram narcisistas, você se sente órfão de pais vivos. E isso tudo está escrito em Salmos, para que você entenda que se você não busca Deus, as iniquidades vão estar na memória, na mente. Então, até a mentalidade de uma pessoa que ela não busca Deus é igual a dos pais. A forma de ser, a forma de pensar, a forma de querer, a forma de ouvir, para aquelas pessoas que buscam Deus, mas não acredita em mal de geração. Então ele está vendo as coisas, mas ele não sabe a razão. Eu vou dar 12 características para depois eu ler para você em Salmos, onde Deus explica isso. Sobre o narcisismo na carne, na mente, na memória, as iniquidades, a forma de ser, a forma de pensar. Então, se você já se sente casado e se sente órfão de pais, mesmo tendo pais, você se sente, o marido, se ele tem uma mulher narcisista, ele se sente viúvo com a mulher viva. Ele não sente que tem esposa. Ele perde o sentido, a percepção, e ele vive por uma razão, porque ele não vê mais sentido e nem razão de vida. E por que isso? Por que é que ele não consegue mais sentir? Então Deus explica e eu vou explicar para poder ler, para você entender a leitura. Eles roubam, quando você mora com uma pessoa narcisista, ele rouba a mulher, rouba o marido, ou o marido rouba a mulher. Mas ele não acredita que está roubando. Porque na cabeça dele, o marido é meu, como eu estou roubando? Se for o marido que é narcisista, ele rouba a mulher e diz, se a mulher é minha, tudo é meu, é tudo sobre ele. Então ele não consegue saber e nem ouvir a razão daquilo que ele sente. Ele é maltratado, ele é castigado pelo espírito, mas ele não consegue entender a razão daquilo que ele sente. Porque ele engana não só o outro, mas ele engana ele mesmo. E em Salmos, Deus explica isso. Segundo, sem causa ele está sempre reclamando e desfazendo de tudo. Você fica querendo entender a causa, qual é a razão dessa pessoa, por que é que ela está sempre reclamando e desfazendo de tudo que você faz. Você faz o bem, mas ele desfaz do bem que você faz. Ele não aceita a sua bondade, o seu amor, a sua preocupação. Nada seu ele aceita mais. Quando uma pessoa está nesse estágio do narcisismo, que já é o narcisista perverso, é aquele que perverteu o seu coração. O coração está corrupto, entende? Ele cobra de você aquilo que ele não consegue dar. O narcisista, quando ele está nesse grau, ele vai cobrar de você aquilo que ele não consegue dar. Então, mesmo que você tente mostrar para essa pessoa, fulano, você cobra de mim, mas você me dá isso que você cobra? Ele não consegue saber, ele não quer ouvir, entende? Mas ele exige de você aquilo que ele não consegue lhe dar. Ele vai exigir de você. Tudo que você fala tá errado. Tudo que você fala, ele não deixa mais você falar. Ele não deixa. Você começa a querer falar, ele já vem conversando. Eita, bosta. Entende? Ele rebaixa você, ele cala você. Ele não deixa você falar. Ele não aceita mais que você fale. Ele tá indignado, insatisfeito. E ele não consegue saber a razão disso. Você não pode fazer, mas eu posso. É assim que ele pensa. Ele não tem mais percepção do ser. Então, para ele, o narcisista perverso, você não existe. Você só existe para satisfazer a ele.
Entende? Então, mesmo que você tente mostrar a essa pessoa que ela tá fazendo isso com você, você jamais você aceitaria isso que você faz comigo. Você não tá vendo que o que você tá fazendo tá errado? Ele vai dizer, eu não quero saber. Eu não quero saber. Ele quer que você faça aquilo que ele não consegue fazer, mas ele pode fazer e você não pode fazer. E você não consegue mais entender a visão e a razão do ser narcisista. Do ser narcisista. Você se sente viúva de marido vivo. O que quer dizer a pessoa que é viúva de marido vivo? Quer dizer, você quer ir pro shopping, ele não quer. Você quer ir pra praia, ele não quer. Ele só quer aquilo que ele quer. Então, se você quer e ele não quer, você vai ter que bancar pra ele. Você vai ter que bancar, que sustentar a aparência dele. Porque ele vive apenas por ele. Então, pra você, ele nunca tem, ele nunca pode, ele nunca quer. E você não consegue ter essa visão. Essa visão. Por que é que ele é assim? Porque você faz sacrifícios para agradar a ele, mas ele tá sempre na indignação, na insatisfação. Se for um narcisista conviver com os filhos querem conviver com eles, mas ele nunca tem tempo. Ele nunca tem tempo pro filho. Ele tá sempre atarefado. Ele não tem tempo nem pros filhos, nem para a mulher. Se for a mulher, ela não tem tempo nem para os filhos, nem para o marido. Ela só tem tempo para o trabalho. Você vai perceber que a pessoa, ela tá sempre atarefada, ela tá sempre ocupada, ela nunca tem tempo, ela nunca tá disposta. Então você sente que é viúva de marido vivo, é órfã de pais vivos, e quer dizer, a pessoa vive apenas para ela. Você começa a pegar que aquela pessoa, ela só vive para ela. E você não consegue mostrar a essa pessoa que ela tá vivendo assim. Ele só valoriza aquilo que ele não tem. O narcisista perverso. Ele só valoriza aquilo que ele não tem. Então, você percebe que de repente ele tá valorizando a mulher dos outros, a roupa dos outros, o estilo dos outros, a qualidade dos outros. De repente, você vê ele qualificando alguém, elogiando alguém, e ele não vê nenhum benefício em você. Por que ele não vê nenhum benefício em você? Porque ele vive apenas por ele. Então, ele não consegue mais valorizar. E isso está em Salmos. E eu vou ler para que você entenda. Quer dizer, de repente você vê ele dizendo assim, eu queria que a minha mulher fosse igual a você. Como eu já ouvi de narcisistas. Quer dizer, eu queria que a minha mulher fosse assim como você, tão cuidadosa nas coisas, detalhista. Quando meu primo era vivo, um dia ele veio na minha casa e disse assim, eu queria que a minha mulher fosse igual a você. Aí eu disse, por quê? Ele disse, porque eu chego em casa, não tenho uma comida pronta, eu sou vegano, as verduras dá raízes na geladeira, ela não faz uma comida pra mim. Ela sabendo do que eu gosto, eu tô trabalhando, chego em casa, não tenho uma comida pronta. Quer dizer, ele não tem satisfação de vida, na vida que ele tem, nem a mulher tem satisfação. Quer dizer, ela quer o marido, ela quer para bancar, para sustentar, mas ela não faz o papel de esposa. Entende? Os papéis vão estar todos invertidos quando você mora com pessoas narcisistas. Porque ele não tá nem aí para o outro. Ele só quer ser alimentado, suprido. Quer dizer, tudo aquilo que ele cobra de você, ele não consegue dar. E ele também não consegue saber qual é a razão disso. Entende? Eles só acham, o narcisista, eles vão se achar que é uma pessoa injustiçada. Ele tá sofrendo um problema que é de geração. Quando ele já tá nesse grau, é porque acumulou o pecado, ele foi repreendido, ele adoece, ele perde, mas ele não busca Deus para saber a razão. Ele naturaliza tudo aquilo que é espiritual. Então ele vive do natural, ele vive pela visão. Então ele se sente uma pessoa totalmente injustiçada na terra. E eu vou ler para que você entenda. Ele se sente injustiçado e que ninguém tem pena dele. Porque ele diz que ele se sacrifica. Na cabeça do narcisista, ele faz sacrifícios para agradar e ele não é bem reconhecido. Ele não é bem visto.
Ele não é valorizado, porque ele está vivendo da forma natural e não espiritual. E as iniquidades já não tá mais somente na carne. As iniquidades tomou conta da forma, da visão, da cognição da pessoa, da forma que ela vê, como é que ela vê o mundo. E ela não consegue mais ver a razão do ser. Então ele vive pelo ter. Ele vai buscar a razão de viver, é ter. Ter controle, ter domínio, ter vantagem. Entende? A memória deles, do narcisista perverso, já está igual a dos pais. A memória já está igual a dos pais. Então, às vezes, você vê alguém dizer assim, fulano falou tão mal da mãe dela, tá fazendo pior do que a mãe dela. Né? Fulano, você falou tanto do teu pai, tá agindo igual ao teu pai. Porque a memória, o sentimento, a emoção, a mente tá cauterizada e o sentimento tá cronificado, é o coração corrupto. Quer dizer, você tenta ajudar aquela pessoa, mas você não consegue mais ajudar a pessoa. Porque se ela não aceita que você fale os defeitos dela, se ele não aceita ouvir que ele tem defeito, na visão dele, ele é perfeito, porque ele buscou ser perfeito. Ele buscou uma perfeição, ele buscou mudar, ele buscou aprender, ele buscou se satisfazer. Entende? Então Deus diz, no 13, a memória já não tem mais. Ele não consegue, ele já começa a... Sabe aquela pessoa que tá esquecendo as coisas? Esquece onde deixou o dinheiro, esquece a torneira ligada, o fogo ligado, a chave do carro, esquece o transporte nos lugares, porque a mente já está cauterizada. E onde Deus explica isso, para que você entenda a revelação que Deus fez através dessa leitura, sobre a iniquidade na mente. Já é a mente cronificada, a mente cauterizada. Quer dizer, a pessoa está buscando se superar. Buscando superar, mas ignorando a visão e a razão das coisas. Quer dizer, ele não tem doença como repreensão, ele não quer saber do sentimento dos outros. Então ele já vive indignado, insatisfeito. E aí ele comete mais erros. Em Salmos 109, 2, Deus diz: pois a boca do ímpio e a boca do enganador estão abertas contra mim. Você mora com um narcisista, você percebe que ele vive contra você. É uma pessoa que está sempre do contra. Essa é a revelação que Deus está explicando aqui. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Ele mente por tudo, mas ele não aceita que você minta. E você pega ele escondendo dinheiro, ele querendo ser bancado, querendo ter vantagem com tudo. Você vê tudo, mas ele não aceita que você diga. Não é para você dizer. Porque se você for dizer, ele vai de contra você. É como se ele tivesse ódio de você. Porque você vai percebendo quem ele é, a natureza dele, os erros dele, mas ele não quer que você diga os erros dele. Ele tem raiva quando você descobre os erros dele. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejam contra mim sem causa. Quer dizer, tá brigando por tudo. Em recompensa do meu amor, são meus adversários. Quando você mora com um narcisista, você parece que mora com um inimigo. Se você já conviveu com pessoas narcisistas, quer dizer, você tenta agradar, mas ele desfaz daquilo que você faz de bom. Ele desfaz de você. Por quê? Porque ele não tem sentimentos pelo outro. Então ele já se compara com o outro. Então ele tem ódio de ver a sua bondade, as suas qualidades. É por isso que ele está sempre desfazendo, desqualificando. E você não consegue ter a revelação da visão, da razão do ser. Por que é que ele tem esse comportamento? Por conta do sentimento. Já cronificado. A mente está cauterizada e o coração está corrupto. Entende? Então Deus diz, né? São meus adversários. Mas eu faço oração. E me deram o mal pelo ódio. E me deram mal pelo bem. E o ódio pelo meu amor. Por isso ele desfaz de você. Você tenta agradar aquela pessoa, mas você não consegue mais. Põe sobre mim um ímpio. E Satanás está à sua direita. O que é que Deus está explicando aqui? No Salmos 109, 6.
põe sobre mim, ele põe um jugo em cima de você. Ele põe um peso em cima de você, põe sobre mim, acima, né? Põe sobre mim o ímpio, ele é impiedoso. E Satanás está sobre a direita, só ele pode. Você não pode dizer os erros dele. Que ele vive lhe julgando, que ele vive lhe condenando, que ele vive lhe maltratando, que ele põe um jugo em cima de você, ele exige de você aquilo que ele não consegue dar. Então ele não quer ouvir quem ele é. Ele não aceita que você diga quem ele é, a razão dele, o ser dele. Ele quer que você coma calada. Se você começa a dizer que ele tem esses defeitos, ele vai ficar irado. Ele vai esbravejar, ele vai dizer, já vem conversando, já vai começar. Ele não quer ouvir, ele não deixa mais você falar. Ele tá totalmente, sabe, indignado. Ele só usa você. Ele não tem mais nada por você, não tem sentimentos por você. Então, ele tem ódio. Ele carrega ódio dentro dele. Entende? Pois sobre ele um ímpio e Satanás está à sua direita. Porque só ele pode. Ele é o certo, ele é o direito. Quando for julgado, saia condenado. E a sua oração se lhe torne em pecado. Como eu acabei de falar para você. Ele julga aquilo que ele mesmo faz. Então, quando você vai dizer, fulano, você faz isso, você tá me julgando, tá me condenando, mas você faz. Ele não quer ouvir. Ele não quer ouvir quem ele é. Ele quer apenas desfazer. Ele não quer ouvir. Um dia o meu pai disse assim para minha mãe, você não aceita que ninguém maltrate ela. Você fala mal do marido que maltrata ela, mas você também maltrata. Você faz a mesma coisa que ele. Entra por aqui e sai por aqui. Ele não quer ouvir que ele faz a mesma coisa. O prazer dele está em falar mal, em causar mal, em praticar o mal. Então ele gosta de julgar, ele gosta de desfazer. Então ele não vai deixar você falar. Ele já está nesse grau da falta de empatia, da falta de gratidão, da falta de razão, da falta de pertencimento. Entende? Quer dizer, ele devia achar bom. Meu Deus, quer dizer que eu faço a mesma coisa? Então vou buscar Deus, vou buscar conhecimento, vou tentar mudar. Minha filha, me desculpe, não. Para ele isso não existe. Ele vai dizer, eu posso porque eu sou mãe. Eu posso porque eu sou marido. Ele não quer saber daquilo que ele faz e ele julga o outro porque o outro faz. Ele não aceita ouvir o que ele faz. Entende? Por isso Deus diz aqui, quando for julgado, saia condenado. Ele já é condenado porque ele faz aquilo que ele fala mal. Ele faz aquilo que ele fala mal, mas ele não aceita que ninguém diga a ele que ele faz a mesma coisa. É isso que Deus está dizendo aqui. Quando for julgado, saia condenado e a sua oração se lhe torne um pecado. Ele pode falar, você não pode falar. Ele diz, eu não quero saber da sua opinião. Eu não quero saber da sua opinião. Eu posso. Você não pode bater nela, mas eu posso porque eu sou mãe. Eu posso desfazer, eu posso maltratar. Ele não tem mais a razão do ser, porque a mente está cauterizada. O sentimento está corrupto dentro dele. Então ele só tem prazer no desprazer. Isso já é o narcisista perverso. Então Deus diz, sejam poucos os seus dias e outro tome o seu ofício. Para ele, é o ócio do ofício. Ele tem necessidade de ser assim. Você já ouviu falar? Isso é o osso do ofício. Isso é o osso do ofício. Isso é o preço que eu pago para ser esposa ou para ser mãe. É o osso do ofício. Então, num dia ele está reclamando, no outro ele está fazendo. Ele está falando mal daquelas pessoas que faz aquilo, mas ele mesmo faz. Então ele fala mal daquilo que você faz, mas ele também faz, mas ele não aceita que você mostre a ele. Entende? Então Deus diz, sejam pouco os seus dias e outro tome o seu ofício. Sejam órfãos os seus filhos e a viúva sua mulher. Ele, mesmo que você diga assim, fulano, você está prejudicando nossos filhos. Você não está vendo que você falou mal do seu pai, você está praticando essas coisas, você está prejudicando nossos filhos. Ele não quer saber, ele não muda mais pelos filhos. Ele não muda nem pela visão. Ele não muda mais pela visão.
porque ele não aceita ouvir quem ele é. Então, você tem pais narcisistas, você se sente órfão de pais vivos. Se você tem a mulher narcisista, você se sente viúvo com a esposa viva. Porque ela não faz nada por você. Tudo que ele faz é por ele mesmo. É apenas por ele mesmo. E ele não aceita ouvir. Sejam órfãos seus filhos e viúva a sua mulher. Sejam vagabundos e pedintes os seus filhos. E busquem pão fora dos seus lugares desolados. Sejam vagabundos os seus filhos. Ele não tá nem aí pros filhos mais. Ele diz que tudo é ele. Ele faz. Ele dá conta. Mas ele não tá nem aí. Ele não quer mudar pelos filhos. Ele não quer saber o que ele tá fazendo. Ele nunca tem tempo pros filhos. Ele não tem tempo pra mulher. O narcisista, ele é assim. Você gosta de ir pro shopping, ele não gosta. Você gosta de ir pra um canto, ele não gosta. Ele não quer. Ele sempre tá ocupado, sempre tá atarefado. Ele só faz aquilo que ele quer. Ele só tem tempo para trabalhar, para gastar com ele, para satisfazer a ele. E quando você consegue mostrar a essa pessoa que ela está vivendo esse nível, ele vai dizer, eu não vou morrer pro filho, não. Os filhos, ó, quando crescer, vai fazer cada um o seu. Ele não muda mais, nem pela visão. Só ele se dá razão. Só ele vai conseguir se dar razão. Porque ele está sofrendo. Sejam vagabundos e pedintes os seus filhos e busquem pão para os seus lugares desolados. Lance o credor mão de tudo quanto tenha e despojem os testemunhos do seu trabalho. Como eu disse a você, lance fora. Ele não valoriza aquilo que você faz por ele, mas ele valoriza o trabalho dos outros. Nossa, como eu queria ter uma mulher como você. Você é tão detalhista. Você é aquela pessoa... Você pega ele elogiando alguém. Né? Eu queria que a minha mulher fosse assim como você. Ou vaidosa, ou trabalhadora, ou detalhista, aquela mulher mimada. Ele começa a elogiar as coisas que ele não tem. Porque o que ele tem, ele não valoriza. Ele lança fora o que ele tem. É isso que Deus ensinou aqui. Ele lança fora o que ele tem. Então ele está buscando, vagueando na mente e ele encontra valor nas outras pessoas. Eu queria ter uma mulher como fulana. Eu queria que a minha mulher fosse como cicrana. A mulher também, se ela for narcisista, ela está valorizando o valor do marido dos outros. Queria que você fosse igual a fulano. Você não é igual a fulano, mas ela não é como aquela pessoa. Entende? Ele está vendo os valores dos outros. Mas ele não quer saber as falhas dele mesmo. Entende? Lancem o credor mão de tudo quanto tenha e despojem os estranhos do seu trabalho. Não haja nenhum que se compadeça dele, nem favoreça os seus órfãos. Ele acha que ninguém dá valor, nem os filhos dele. Ele vê que as pessoas não valorizam nem o que é dele, nem os filhos. Nem os filhos. Porque ele só tem visão daquilo que as pessoas fazem pelos filhos dos outros. Entende? Então ele vibra no sentimento, na visão, no pensamento que ele já tem criado dentro dele. Por isso ele vive nessa indignação, nessa insatisfação da carne, né? Desapareça a sua posteridade e o seu nome seja apagado na seguinte geração. Ele não quer mais saber dos filhos. Seja apagado a sua posteridade. Se alguém disser, você está prejudicando os filhos com esse comportamento. Você não tem tempo para os seus filhos. Você não tem prazer de ensinar nada aos seus filhos. Você não tem prazer com a sua família, você só tem tempo para você só valoriza os seus esforços, as suas coisas. Ele tá valorizando tudo que é dele, os esforços dele, mas você percebe que ele nunca tem tempo. É uma pessoa que ela não perde tempo. Se ela tiver com filho, ela acha que o filho tá atrapalhando a vida dela ou a vida dele. Então ele tá deixando os filhos ou o marido sempre pro segundo plano. É pro segundo plano. É ele o primeiro plano. Entende? Então, para ele, os filhos, quando crescer, vai fazer. Ele não sabe plantar o amor, mas depois ele vai cobrar o amor.
Entende? Desaparece a sua posteridade e o seu nome seja apagado na seguinte geração. Esteja na memória do Senhor a iniquidade dos seus pais. Já está a forma de pensar está igual a dos pais. A memória dos seus pais. E não se apegue o pecado da sua mãe. Não se apegue o pecado da sua mãe. Então ele fala mal, mas ele faz a mesma coisa. Ele achou errado, mas agora ele tá fazendo pior do que o pai fez, do que o que a mãe fez. Entende? Porque ele não tem mais memória. Ele não tem mais memória. Então ele tá agindo agora com a mente cauterizada. Então a forma de pensar dele, ele não quer saber como ele pensa mais. Então alguém tenta mostrar que ele tá agindo errado, que ele tá prejudicando a família, que ele tá maltratando os filhos, que ele nunca tem tempo pros filhos, que ele é atarefado, que ele busca uma razão da satisfação da carne dele. Então ele diz que é muito trabalhador, muito trabalhadora, mas ele só tem tempo para aquilo que ele quer. Ele quer viver na rua, ele quer viver pro trabalho, ele quer viver com a mente no ativismo, ele não tem tempo, ele não tem amor, ele não tem paciência, ele não tem mais nada disso. Então ele maximiza tudo dele, né? Diz que não tem, que não pode, que não quer, que dá uma razão para satisfação da carne dele, mas depois, quando ele quiser, ele não vai achar. Aí então o que é que ele vai fazer? Ele vai desfazer dos filhos. Entende? Ele vai desfazer, porque tudo que ele viveu foi pela razão própria. Foi pela razão própria. Então Deus diz aqui no 15, antes estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a memória da terra. Porquanto não se lembrou de fazer misericórdia. Você entendeu todos esses defeitos porque ele não tem misericórdia. Ele não tem pena de ninguém. Ele não quer saber de ninguém. Ele está buscando uma razão, uma satisfação própria. E por isso ele sai desfazendo das pessoas, maltratando as pessoas, ignorando as pessoas. E ele quer ter valor. Ele quer ter valor, mas ele não sabe dar valor. Ele não sabe valorizar. Ele não quer mudar. Ele não quer ouvir. Então quando você mora com um narcisista, ele vai dizer, eu posso, você não pode. Eu faço, você não faz e acabou. Eu não quero ouvir, já vai começar a falar? Ele não deixa você falar. Que ele está fazendo com você algo que jamais ele aceitaria que você fizesse com ele. Jamais ele aceitaria. Então ele começa a não querer aceitar nem que você fale. Eu não quero nem ouvir a sua opinião ao meu respeito. Então ele quer dizer que você não sabe valorizar ele. Você que não sabe o valor que ele tem. Mas esse valor que ele busca ter é a própria satisfação. A satisfação dele. Então, se você tem um narcisista, que é como a mulher que tem marido, é como se... Você gosta de shopping, ele não gosta. Você gosta de sair, ele não gosta, ele não quer. E mesmo que ele queira, é só se você bancar. É só se você bancar, porque ele vai dizer que não tem, ele vai dar uma desculpa, porque ele quer viver pelo aquilo que ele quer. É aquilo que ele é a razão dele, é a satisfação dele. Então, ele bota um jugo em você, um peso em você, que você não consegue suportar. Mas ele não aceita que você faça isso com ele. Ele não aceita nem que você fale. Você não pode nem falar que ele faz com você aquilo que... Ele faz com você aquilo que ele jamais suportaria, jamais aceitaria. Jamais aceitaria. Quando eu fui casada com um narcisista, ele saía, ele inventava uma viagem de trabalho, em pleno final de semana, saía no sábado, chegava numa segunda-feira. E um dia que eu disse assim, que ia pro parque, ele disse, vai que horas? Eu disse, vou 4 horas. Ele disse, 6 horas esteja em casa. Como assim? Em 2 horas é pra eu lanchar, pra eu brincar com uma criança pequena, tem fila. Não, 2 horas dá demais pra você brincar. Nos brinquedos, dá demais. Eu digo, quer dizer que tu viaja, tu chega o dia que quer, a hora que quer. Agora, para eu sair, eu tenho que ter hora marcada. Ele diz, eu não quero saber. Aí já começa o escândalo. Eu não quero saber o que é que você pode e o que é que eu não posso. Eu sou homem. Agora, você não pode e acabou. Você vai, e se você passar da hora, você vai ver uma coisa?
Aí, se você for enfrentar, aí pronto. Aí a vítima é ele, o desvalorizado, o desrespeitado, o que você não vê o lado bom dele, porque ele não quer que você fale o que ele faz, mas ele também não deixa você fazer o que você quer. Ele controla você. O amor dele tá no controle, tá no domínio. Ele só ama se ele controlar e se ele fizer. Então ele fala mal daquilo que o outro faz, mas ele também faz. Mas ele não aceita ouvir o que é que ele faz. Já tá no grau da psicopatia, esse narcisismo. Entende? Já tá no grau da psicopatia. Porque ele não sabe mais como mudar, ele não sabe mais como ser, ele não sabe mais valorizar, ele não quer saber a razão de nada, ele não muda nem pela visão. Ele não muda, só ele se dá razão, ele vive por ele. Ele vive apenas por ele, porque a iniquidade tomou conta. A iniquidade da pessoa, ela foi ignorando a visão. Ela foi só ela se dando razão. Ela não quis ouvir, ele não quis saber, ele não quis mudar. Ele quis mudar por ele. Ele foi piorando o estágio. Foi piorando. Então isso é uma mente corrupta, o coração corrupto, que Deus explica, o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto. Então quando a pessoa está nesse grau, se você mora com um narcisista, se você não buscar Deus para que Deus alimente a sua alma, cure o seu sentimento, você não consegue conviver mais com essa pessoa. Porque você não pode falar o que ele faz. E ele não deixa você fazer aquilo que ele faz. Entende? Então, fica insuportável. Quer dizer, você vai sofrer, você vai adoecer, você vai padecer. Viva. Você vai morrer viva. Porque você se sente órfã, viúva de marido vivo. Você percebe, você tem aquele marido como um peso, como um fardo. Você não tem satisfação, você não tem prazer mais com essa pessoa. E ela não deixa você falar. Ele não deixa você falar. Ele não quer saber, porque ele não quer mudar. Porque ele só sente nele. Ele só pensa nele. A satisfação é dele. E ele não acredita nisso. Ele não quer saber em se pôr no lugar do outro. Em amor, em empatia. Porque ele se acha injustiçado. Na mentalidade dele, na razão dele, ele é o injustiçado. Ninguém tem pena dele, ninguém valoriza ele. Por quê? Porque ele mente. Ele mente. A pessoa que ela é assim, ela mente. É o que Deus disse ali no início. Ele usa a boca contra ele. E ele não sabe que quando ele está mentindo e desvalorizando a ele. Porque as pessoas que estão próximo vê que ele é mentiroso. Vê que ele não é uma pessoa de confiança. Vê que ele não tem sentimento. Vê que ele faz tudo o que ele quer, mas ele não aceita que o outro faça. Então vai ficando insuportável a convivência. Vai ficando insuportável. Quer dizer, você dá liberdade, mas ele não lhe dá liberdade. Você dá respeito, mas ele não respeita. Ele desfaz do seu amor. Ele desfaz da sua bondade. Para ele isso não existe. O que existe para ele é controle e domínio. Esse é o grau do narcisista já perverso. Você não consegue mais falar. Se você fala, você tem uma guerra para você. Porque ele não quer ouvir, ele não deixa você falar. A oração é o que Deus explicou ali. Oração é fala, ação. Fala, ação. Ele odeia se você falar quem ele é. Ele odeia você porque você descobriu quem ele é. Porque você está querendo explicar quem ele é. E ele não quer saber quem ele é. Ele quer saber de você. Ele quer saber de você. Então a iniquidade, ele diz que não tem culpa de pensar assim. Não tem culpa de ser assim. Se a mulher for dizer, você tá igual ao seu pai? Ou você falou mal da sua mãe, tá igual a sua mãe, você tá maltratando seus filhos? Tá errado. Você defende seus filhos para todo mundo, mas você quem maltrata. Você quem faz. Tudo que você acha errado as pessoas fazem, é você que tá fazendo. Ele não deixa o outro falar. Porque ele vive por ele. A razão dele. Entende? Então eu peço para você que deixe o seu comentário. Você já conviveu com pessoas narcisistas nesse grau? No grau da perversidade?
porque tem os graus, né? Esse já é o grau da perversidade. Se você convive com esse tipo de narcisista e você não se apegar com Deus, para você saber fazer a pedra cinza, que em outro momento eu vou explicar para você melhor sobre isso, né? Saber que tudo que ele fala é a razão dele, não é a sua, para que você se blinde emocionalmente, para que você não acredite que ele não fala sobre você, ele fala sobre ele. Para você entender, ter essa blindagem emocional, você precisa querer estudar. Você precisa querer não mentir. Você precisa que Deus intervenha na situação, na sua alma, na sua cognição. Então, se você não acredita que o pecado tem consequência, não tem o que Deus fazer. Ele vai dominar você. Ele vai dominar, porque ele usa o medo, ele causa o medo em você, ele controla você, ele domina você, ele faz gato e sapato com você. Entende? Porque ele aprendeu pela visão, a razão de viver. Qual é a razão dele viver? Ele buscou nele, qual era a satisfação dele? Controlar você, dominar você, desfazer de você, jogar um jugo, um peso em você. Então, quando você tenta mostrar, você não ia aceitar que eu fizesse isso com você. Ele vai ficar irado, porque ele não quer saber o que ele está fazendo. Ele quer saber se você vai fazer o que ele quer. Essa é a razão de viver do narcisista. Então, peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.